Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui, nesta entidade centenária que é a Associação Comercial de São Paulo, que há 128 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. Também aqui funciona a Faculdade do Comércio, que é esta faculdade onde eu sou diretor, cuja preocupação, cujo foco é justamente a qualificação do varejo, do comércio e do empreendedorismo como um todo. Vocês sabem, este programa aqui no canal Empreender é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes, que criou esse canal cuja programação é toda ela dedicada ao empreendedorismo. O nosso entrevistado de hoje, além de um queridíssimo amigo, é Walter Yoshi. O Walter tem uma carreira muito interessante no empreendedorismo privado e no empreendedorismo público. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Walter, já dando início aqui ao nosso bate-papo, queria te perguntar justamente o seguinte: qual é a história da Xen, que é essa companhia que você participa ainda dela, não é isso? E que está envolvida com o ramo de cosméticos, que a gente sabe que no Brasil, Walter, é o ramo que não enfrenta crise, nunca enfrentou. Porque o brasileiro é vaidoso, né? Mulheres, e agora pesquisas revelam que o homem brasileiro é um dos mais vaidosos do mundo, e eu sei que é uma indústria muito importante. Muito obrigado, professor Wilson, pela oportunidade de estarmos contigo aqui e parabéns pelo seu trabalho à frente da nossa Faculdade do Comércio. Está entre as 5 melhores do nosso país. Exatamente, entre as faculdades privadas. Tão pouco tempo, então está de parabéns por esse case de sucesso. E eu queria falar primeiro que a minha família é uma família de imigrantes. Meu pai veio do Japão na década de 50, de navio, solteiro e sozinho. E a minha mãe é descendente de japoneses do interior de São Paulo, se casaram, tiveram 3 filhos. Aí o meu pai da agricultura, a minha mãe como feirante, montaram um pequeno comércio de artigos para cabeleireiros no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo. Foi daí que tudo surgiu. Eu me formei em administração ao longo do tempo, com toda a dedicação dos meus pais. Nós tivemos uma boa formação escolar, em escolas públicas, privadas. E aí tive uma experiência fora da família, no mercado financeiro. Tive uma experiência também fora do Brasil, estudando comércio internacional nos Estados Unidos, mas sempre aprendendo um pouco das duas culturas, principalmente da cultura brasileira e japonesa. E o meu pai, no finalzinho da década de 80, ele criou uma empresa, já uma indústria de cosméticos, para representar uma marca japonesa chamada Bigen. É uma coloração capilar que o meu pai e nós começamos a empreender e a distribuir no mercado nacional. Nós não temos mais essa indústria porque depois do meu primeiro mandato como deputado federal, a família decidiu vender as marcas, Então hoje eu já não faço mais parte desse negócio. A empresa que sucedeu essas marcas está indo muito bem, Uma empresa boa, grande, mas foi uma experiência fantástica. Pequena, com o tempo crescendo e colocando produto no mercado em mais de 40 mil pontos de venda, segundo então pesquisa Nielsen. Então, interessantíssimo. Foi uma boa experiência. E veja só, Walter, você sabe que a gente falou nesse introito desse meu programa, sobre a questão do setor de cosméticos, que é um setor que não experimenta crise, Todos os dados, quando saem as pesquisas de varejo ou propriamente da indústria, que tem a indústria de cosméticos e tem o varejo dos cosméticos. E, na verdade, os dados são sempre muito positivos. Eu queria saber, Walter, como é que você enxerga, você que teve essa experiência, como é que você enxerga esse crescimento do setor de cosméticos no Brasil? Por que você acha que é um setor que vai tão bem? Olha, quando nós começamos, professor Wilson, a empreender nesse setor, a nossa empresa era pequena. Mas, final da década de 80, o produto cosmético era considerado um produto supérfluo. Tinha uns 77% de IPI, 25% de ICMS. Pesado. Então, essa tributação, ela equivalia à tributação de bebidas alcoólicas, de produtos considerados supérfluos. Uhum. E a grande luta do setor, inclusive eu já fazendo parte do Sindicato das Indústrias de Perfumaria dentro da Fiesp e da Associação Brasileira de Higiene, Perfumaria e Cosméticos, liderado pelo nosso presidente João Carlos Basílio, que era dono da Rastro na época,
nós conseguimos, ao longo desse tempo, reduzir a carga tributária. Esse é um dos grandes fatores. Então, o IPI foi de 77 gradualmente caindo para algo como 25%, 20%. Alguns produtos nós conseguimos encaixar como produto essencial. Por exemplo, protetor solar, que é um produto de higiene pessoal, né? Mas é um produto essencial para a saúde. Claro. Então, o IPI do protetor solar é zero. Ele tem o ICMS, se não me engano, hoje de 18%. Perfeito. Né? Deveria ser 12%. Então, essa redução da carga tributária foi fundamental para o crescimento da nossa indústria. Tanto é que nós temos empresas de marcas nacionais, a Natura, o Boticário, são grandes empresas que naquela época estavam em crescimento e hoje você vê o tamanho dessas empresas. São empresas que atuam no mercado global. E depois dessa conquista de natureza tributária, certamente elas foram impulsionadas enormemente. Sem dúvida. Você sabe, Walter, que em um dos meus programas anteriores, eu entrevistei o presidente da ABMS, Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, professor Celso Nisquet, e falávamos sobre a importância dessa vida associativa das entidades, porque elas melhoram a vida do setor. Então, você que é um pequeno empreendedor, você que é um pequeno industrial, você que está começando, se associe, participe da vida de entidades representativas, entidades de classe. Porque, evidentemente, que como em toda a sociedade, existem as dificuldades, não é, Walter? O Walter citou um caso aqui, que a tributação no setor de cosméticos era muito pesada, porque era tido como algo supérfluo. Então, o setor se uniu, né, e participou grandes entidades, como a Fiesp no caso, e conseguiram esse feito, a redução da carga tributária, que na verdade potencializou esse setor da economia. Justamente foi o fator que permitiu um progresso desse setor. Walter, a gente vai fazer um pequeníssimo intervalo e nós já retornamos para a gente tratar de um outro assunto que diz respeito a empreendedorismo, só que na vida pública. Retornamos já. Olá, retornando aqui ao segundo bloco do nosso programa Educar para Empreender com Walter Yoshi, que na verdade é um exemplo de empreendedorismo privado e empreendedorismo público. Walter, nós conversávamos no primeiro bloco sobre a sua vida, né, em empreendimentos no setor de cosméticos, que é uma indústria importantíssima para o Brasil, que, como eu estava dizendo, é um setor que não enfrenta crise, né, porque o brasileiro de fato abraçou todos esses produtos, tanto o homem como a mulher. Aliás, o homem brasileiro, em várias pesquisas, é citado como um dos homens mais vaidosos do mundo. Mas você, Walter, também se dedicou à carreira pública. Todos que nos assistem são, na verdade, empreendedores. E o empreendedorismo público é um empreendedorismo muito interessante, porque no seu caso você usou o empreendedorismo na vida pública para auxiliar a iniciativa privada. Eu gostaria de entender como é que foi essa sua entrada na vida pública, como é que você vislumbrou isso, né, para dar exemplo para os nossos jovens que nos assistem. Olha, professor, eu nunca tive essa ideia de me tornar um homem público. Apesar de ter estudado administração pública na Fundação Getúlio Vargas, minha carreira toda foi na iniciativa privada. Em algum momento da vida, a gente começa a repensar a vida da gente e a missão que nós temos. E eu acabei tomando decisão após ouvir opinião de muitos amigos, muitos conselheiros, e acabei tomando a decisão de entrar na vida pública. A minha primeira experiência eleitoral foi em 2002, foi para deputado estadual. E aí, nesse momento, o meu projeto era poder defender a indústria, onde atuava, principalmente dar continuidade a esse projeto de defender o nosso setor, inicialmente, e toda a indústria. E também a comunidade nipo-brasileira, que eu fazia parte. Foi uma eleição difícil, 45 mil votos, não ganhei a eleição, mas aí eu conheci uma pessoa fantástica, chamada Guilherme Afif Domingos. E foi com o Dr. Guilherme que eu cheguei aqui a essa casa, a Associação Comercial de São Paulo, em 2003, quando ele retomava como presidente da Associação Comercial.
E ali ele colocou várias metas, inclusive o projeto do microempreendedor individual, o projeto do deixar claro o imposto na nota, uma série de ações visando estimular o empreendedorismo. E aí eu me identifiquei com as causas da nossa entidade, vim para a Associação Comercial. Na sequência, eu fui indicado para ser subprefeito da região do Jabaquara, na gestão Serra Kassab. Foi aí que eu tive a oportunidade de exercer efetivamente uma experiência na vida pública, né? Uma excelente experiência como subprefeito. E aí fui enfrentar as urnas para deputado federal. Recebi essa missão de Gilberto Kassab. 2006, vencemos as eleições com 102 mil votos. 102 mil votos, é coisa, hein? Foi uma experiência fantástica. E aí poder representar a voz da iniciativa privada, principalmente dos pequenos empreendedores lá em Brasília. Perfeito. E nessa seara, Walter Yoshi, eu gostaria de saber quais foram os projetos que você realizou, já que você era representante dos empreendedores. Além desses projetos que eu já citei no começo, né, que foi a tramitação do projeto do microempreendedor individual, foi um deles. Um outro projeto que o deputado Guilherme Campos também liderou, que foi aquele projeto de deixar claro o imposto na nota. Seria o de olho no imposto? Não. O de olho no imposto é que gerou essa mobilização. E aí eu recebi uma missão aqui para ajudar na tramitação do cadastro positivo. Ah, perfeito. O cadastro positivo não existia no Brasil. Desde a minha primeira legislatura, nós começamos a trabalhar. E na última, como relator, inclusive em plenário, nós conseguimos votar uma mudança no cadastro positivo que tornou esse projeto viável. Você poderia nos explicar o que seria o cadastro positivo, Walter? Sim, claro, professor. O cadastro positivo é o cadastro dos bons pagadores. Aqueles pagadores que tomam crédito ou que pagam as suas contas em dia passam a ter um currículo positivo, né? E na medida que ele tem esse currículo positivo, essa pontuação positiva, ele passa a ter acesso a um crédito mais barato. Ou seja, os bancos começam a competir o crédito desse consumidor ou de uma empresa. Então, hoje, todos nós temos a oportunidade de participar desse cadastro. Assim como qualquer cidadão americano, ele já nasce dentro do cadastro positivo, que eles chamam de Credit Bureau, né? E no Brasil já é uma realidade, graças a essa alteração que nós fizemos na legislação do cadastro positivo. Hoje é facultado ao consumidor ele ingressar no cadastro ou não, mas ele já está no cadastro positivo. Se ele não quiser, ele pode pedir para sair. Certo. Tá? Então, se não fosse essa pandemia, hoje nós estaríamos numa situação muito melhor. Isso facilita o acesso ao crédito, né? Facilita o acesso ao crédito, dá uma oportunidade de ofertar crédito algo em torno de 1 trilhão, segundo os birôs de crédito, e aí gera riqueza, porque você gira a economia. Perfeito. Walter, para os empreendedores que estão nos assistindo, eu arrisco dizer que parte da população brasileira imagina que o ambiente público ele não é muito acolhedor para esses homens públicos que estão querendo fazer políticas voltadas para o ambiente de negócio. Essa dúvida impera, tá, Walter? As pessoas elas têm essa impressão. Você foi deputado federal muito bem votado, foi envolvido com a Prefeitura de São Paulo. Esse ambiente, você sentiu isso, Walter? Ou as suas ideias, o seu projeto, os seus projetos foram acolhidos? Como é que foi a sua experiência? A experiência foi muito boa. É claro que você defender causas mais populares, causas que tenham uma repercussão popular maior, facilita a vida de um parlamentar, né? Então você vê, por exemplo, algumas bancadas que têm tendências ideológicas, têm muita força dentro do Congresso Nacional. Você defender pautas da economia é um pouco mais difícil, até para você explicar para o seu eleitor, né? Mas é super necessário. Então, eu acredito que seja uma missão daqueles parlamentares que estão lá defendendo essas pautas que vão gerar mais emprego, que vão gerar oportunidades, que vão reduzir a carga tributária, e agora nós vamos entrar daqui a pouco nessa discussão da reforma tributária, né? Em breve nós estaremos lá em Brasília também, junto com o pessoal da CSB, para poder discutir essa pauta. É um pouco mais difícil
de você explicar para o eleitor. É um tema mais denso, né? É super necessário, é muito importante. Claro. E me diz uma coisa, Walter, existem algumas críticas sobre a questão do microempreendedor individual. Existem economistas que falam que, de certo modo, isso aprisiona. Não é a minha visão, tá? Porque, na verdade, o MEI, ele facilitou, ele deixou a coisa descomplicada. Antes era complicado. Então, certamente, esse ambiente descomplicado, com menos burocracia e mais agilidade, facilita o empreendedorismo e formaliza aqueles empreendedores informais que estão fora desse mercado, tá certo? Eles são desconhecidos, são indigentes do empreendedorismo. E isso é um problema muito grande, certo? Mas eu queria saber, mais importante do que eu penso, é o que você pensa. Qual é a sua visão sobre o microempreendedor individual? Eu concordo plenamente com a sua visão. O primeiro exemplo é o Simples Nacional. Né? Hoje em dia está se falando em reforma tributária, que a gente tem que simplificar a forma de você pagar, a forma de você processar os tributos, né? Mas o Simples Nacional foi um projeto super importante que simplifica o processo da tributação no Brasil para o microempreendedor, empreendedor pequeno e médio. Isso. Aí veio a ideia do MEI, do microempreendedor individual. É aquele pequeno empreendedor que já trabalhava e não recebia o recurso por dentro, era tudo informal. Hoje ele tem a oportunidade de participar do sistema, emitindo sua nota, empregando pessoas, né? Gerando riqueza, inclusive tendo sua própria conta bancária. A gente vê que o Brasil ainda tem muito a avançar na bancarização. Tem muita gente aí que não tem conta bancária. É verdade. Né? Então é uma forma de você incluir esses pequenos empreendedores a iniciarem uma atividade empreendedora. Do MEI vai para o Simples. E do Simples vai para o lucro presumido, lucro real, e aí segue esse caminho do empreendedorismo. Perfeito. Walter, nós citamos aqui várias iniciativas exitosas que se tornaram realidade, tá? A gente não pode se esquecer, Walter, que tudo isso só foi possível porque na Constituinte, e essa figura que você citou há pouco, que é um ícone para todos nós, o Afif Domingos, participou daquele momento em que o Brasil foi refundado, né? Uma Constituinte é a refundação de um país, em todos os seus aspectos legais, jurídicos, sistêmicos. E na Constituinte foi incluído um dispositivo constitucional, tá certo? Um artigo que dizia que o pequeno empreendedor teria um tratamento tributário diferenciado. Portanto, a partir desse dispositivo constitucional, vieram essas leis complementares, né? Justamente regulando esse ambiente de negócio e facilitando a vida dos empreendedores. Portanto, esses avanços aconteceram. Mas o ambiente de negócio do Brasil ele ainda é difícil, ele ainda é complicado. Eu queria que você avaliasse, Walter, como homem público e como um empreendedor, que também foi na iniciativa privada, como é que você avalia o ambiente de negócio do Brasil hoje? Olha, professor, nós temos muito a avançar. Não somente no sistema tributário, que tem que ser simplificado, né, como também em poder dar ao empreendedor condições e um melhor ambiente favorável aos negócios. Te dou um exemplo, porque eu assumi lá em 2019 a gestão da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, você abrir uma empresa já era complicado. O pessoal falou, abrir é difícil, fechar é quase impossível, né? Então, você colaborar e contribuir com ações para a melhoria do ambiente de negócio é super importante, né? E a abertura de uma empresa, quando nós chegamos na Junta, a média aqui no Estado de São Paulo era de 3,5 dias. Levava 3 dias para você abrir um pequeno negócio. Implementamos um sistema chamado Balcão Único, que não tem nada de balcão, é um sistema totalmente online. Menos de 2 horas você consegue abrir e licenciar uma empresa. Que avanço, hein? De baixo risco. Você faz isso tudo online, sem custo para o empreendedor. Se você vai abrir uma limitada, você tem os custos que você acaba pagando lá para a junta comercial, para o seu contador para abrir. Agora, é muito importante no Brasil você estar bem assessorado com bons contadores. E eu quero dizer isso porque o nosso cliente primeiro na junta comercial eram os contadores. Sim. E eles têm essa noção de que o bom serviço é o serviço facilitado.
Porque se fala, não, porque existem prestadores de serviços que criam dificuldade para vender facilidade. Não é verdade isso, Walter, porque o bom contador, e os bons contadores são a maioria, os bons advogados também, societaristas, etc., eles sabem que a satisfação do cliente está ligada à velocidade, à agilidade. Então, se você tem um profissional que raciocina assim, e você tem uma junta comercial, certo? Que também raciocina assim, evidentemente que o ganho para a população será extraordinário. E hoje, professor, cada vez mais a transformação digital, ela facilita. Então nós temos que usar a transformação digital, a digitalização, nós deixamos praticamente a junta 100% digital no ano passado. Esse ano a nova gestão tem a meta de finalizar esse processo. Para vencer a burocracia. Para vencer a burocracia. Isso. Então, reduzir a burocracia, facilitar que o empreendedor possa gerar empregos, gerar riqueza. A Estônia fez isso. Não sei se você sabe a experiência da Estônia, que é 100% digital. Case de sucesso. Não há documento físico. É tudo digitalizado, está tudo na nuvem. Estônia é um case de sucesso. É a vocação que eles descobriram para vender esse serviço para o mundo. Para o mundo, perfeito. Bom, Walter, nosso programa dura 25 minutos. É uma pena, quando o assunto é bom e o entrevistado é bom, passa muito rápido. Mas como eu te disse, Walter, o nosso público ele é constituído por jovens, empreendedores, né? E que, na verdade, você sabe que a vida de empreender no Brasil, a vida do empreendedor brasileiro não é fácil, né? Mesmo que com todas essas conquistas que nós citamos há pouco, é um grande desafio, né? A concorrência é muito grande, né? O mercado está muito saturado em muitas áreas e os jovens, eles muitas vezes se perguntam, vale a pena? Vale a pena empreender na vida? Vale a pena criar um projeto, traçar um propósito na vida e perseguir um sonho, tá certo? Ou é melhor ficar acomodado? Certamente não é, mas é importante ouvir de uma pessoa como você, que venceu na vida, tá certo? Você disse há pouco, começamos pequeno e de repente a empresa cresceu e você também teve coragem de ir para o ambiente público. Precisa ter muita coragem, porque é dar a cara a tapa. Qual mensagem, Walter, você passa para esses jovens que estão nos assistindo e que querem se qualificar para que eles não tenham medo? Professor, acho que o jovem, ele precisa persistir, estudar muito, fazer a diferença, cada vez mais, e não ter medo de empreender. Agora, é importante que os jovens também possam participar de entidades como a nossa, né? As entidades brasileiras, como a Associação Comercial, também precisam se renovar. Nós precisamos oxigenar as entidades. Aqui nessa casa nós temos, por exemplo, o caso da Alessandra, que é nossa vice-presidente, o caso do Léo Ramos também é nosso vice-presidente, são jovens empreendedores. E a participação desses jovens em entidades como a Associação Comercial e de outras entidades é super importante para que eles possam trocar experiências. Ainda mais agora nesse mundo de startups. Então nós estamos vendo vários projetos liderados por jovens, dando oportunidade para outros jovens. Então eu digo para eles, olha, vamos estudar, trabalhar muito, né? Não ter medo. Não ter medo, fazer as coisas sem medo. Perfeito. Bom, então com essas palavras de estímulo, né? Eu sempre digo, gente, o mais importante da vida é você traçar para si um propósito. O propósito, Walter, vem do latim propósito, que é colocar-se à frente, colocar-se adiante, né? Os problemas vão acontecer. Se você se coloca adiante, se você traça para si um propósito, você está dando, como eu disse há pouco, a cara a tapa. E você levará tapas, porque faz parte da vida. O que não pode acontecer é você perder a resiliência, a coragem de seguir adiante, não é? Churchill dizia, o sucesso é você pular de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, tá certo? E a vida, quando você vê uma grande biografia, você tende a olhar só para o sucesso, só a parte bonita. Você não enxerga aquele iceberg, ou aquele fundo do iceberg que tem embaixo, que é muito maior do que a ponta, né? Então as pessoas sofrem muito para atingir o sucesso, mas quando você atinge é uma coisa extraordinária, porque você passa a ser referência para o seu grupo, você encontra a redenção financeira, você encontra a segurança e você, como eu disse, você passa a ser referência para o seu grupo e deixar uma mensagem, uma obra na terra, que é muito importante. Walter, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é exígua, mas falar sobre educação,
Falar sobre empreendedorismo é um assunto muito importante. Como você sabe, a Associação Comercial de São Paulo e o Grupo Bandeirantes estão muito envolvidos com esse tema. Obrigado pelo seu tempo e até o próximo programa Educar para Empreender.